Olá pessoal, voltei! E nossa resenha de hoje é do livro Nós, do Terence Real, que é a minha primeira parceria com a Vestígio. Me enviou esse livro, ele é um livro não ficcional, né? Ele foi escrito pelo Terence, que é um psicólogo, né? E o Terence, ele é um psicólogo voltado para a área de relacionamentos, principalmente relacionamentos de casal, tendo aí casal hétero, casal LGBT também, mas ele é vinculado, aí ele está sempre especializado em relacionamentos familiares, principalmente de casal, e ele tem muitos anos, décadas e mais décadas, de experiência em terapia, né, principalmente no que ele chama de terapia relacional, que eu vou explicar, e ele escreveu esse livro chamado Nós, e esse livro é baseado numa ideia que parece muito simples, mas que é de execução muito complicada, que é a ideia de que nós, para sermos felizes, para a gente se adaptar a esses novos tempos e termos mais felicidade nos nossos relacionamentos em geral, não só nos relacionamentos amorosos, né? A gente precisa optar mais pelo nós e menos pelo eu e você, sabe? A gente tem que colocar uma proposta mais coletiva de vida, que é uma coisa que eu super defendo, só que ele vai falar isso no nível psicológico, assim. Ele não aborda, ele aborda questões sociais no livro, né? Questões da sociedade como um todo, mas ele fala mesmo dentro da família, a gente tem que se lembrar que o ser humano é um animal social, que a gente sobrevive de forma conectada um com o outro, mas que a cultura do individualismo, muito capitalista da modernidade, fez com que a gente se tornasse pessoas cada vez mais separadas. E, inclusive, acaba sendo um livro que tem críticas sociais muito importantes contra o capitalismo, contra o patriarcado e contra o racismo, que ele considera como tentáculos do que ele chama de a grande mentira. A grande mentira é uma ideia que ele defende de que existiria na nossa sociedade individualista, ocidental principalmente, que ele fala, uma forma de um ser humano poder ser melhor ou pior do que o outro no nível individual. Então, esses sistemas de opressão seriam baseados nessa grande mentira que teria sido trazido, piorado pelo modernismo, pelo iluminismo e pela essa ideia de individualidade capitalista. E o Terence está falando de um ponto de vista dos Estados Unidos, que é um país que é considerado a pátria da liberdade, não sei o quê, mas que é um dos países mais individualistas do mundo. E aí ele pega e produz esse livro, esse é um lançamento de 2023, né? Mas esse livro foi escrito inclusive durante a pandemia, no ano de 2020 e 2021, então ele acaba até pegando um pouco da pandemia e daquele sentimento de coletivismo que as pessoas, né, racionais precisaram ter, mas o que muita gente acreditava que tinha o direito, né, de ser independente, de não se vacinar, de usar máscara, etc. Ele traz também casos, né, baseados em relatos de casais, principalmente, que ele tratou, e usa esses casais para poder ilustrar os seus 18 capítulos, que é a estrutura do livro. Não é tudo do livro que eu concordo com ele. Eu acho que, apesar dele estar defendendo uma ideia do nós, né, existe sim uma abordagem individualista, porque ele é psicólogo, e o psicólogo ele atende de pessoa a pessoa. Então, ele tenta dar uma abordagem mais para o coletivo, mais para os problemas sociais em geral, mas ele acaba voltando sempre nessa questão. E uma coisa que eu gostei muito dele é que ele é um psicólogo que ele toma partido das situações, porque ele sabe que a ciência e a própria psicologia, elas não são neutras. O psicólogo não é neutro, ele tem um pano de fundo. Inclusive, ele vai se lembrar da infância dele, das situações que ele viveu e como isso rebate no tratamento dele. Principalmente o que ele fala aqui, que a gente tem que parar de sair do modo de que a gente é passageiro das nossas próprias interações. E aí ele usa dois arquétipos, né? A psicologia usa muito arquétipo, que é a criança adaptável e o adulto racional. A criança adaptável seria esse modo de reação que a gente sempre tem, que é reativo, que não é compreensivo, que está muito paralisado na época que a gente sofreu os traumas. E aí ele vai numa linha de raciocínio de como os nossos traumas de infância, eles impactam os nossos relacionamentos todos na fase adulta. E ele vai falar de vários tipos de traumas, e não só crianças que foram abusadas, violentadas, mas também crianças que foram negligenciadas. E aí ele vai fazer uma crítica muito da forma como a gente foi criado, principalmente a geração dele, né, que já tem aí seus 60, 70 anos, mas as gerações para frente, de como que muitas vezes os nossos pais estavam tentando fazer as coisas darem certo e que a gente precisa fazer as pazes com a nossa família mesmo e entender que muitos dos abusos, das negligências que a gente sofreu foi a forma como nossos pais nos criaram, mas que a gente também não pode passar pano e justificar.
Mas o que que o adulto sensato ele faz? Ele pega esse trauma de infância, essas questões, e ele trabalha em si na terapia para poder relacionar. O que eu não gostei muito da abordagem do Terence é essa ideia de, ele é um terapeuta de casal, de que em poucas sessões você consegue resolver uma questão de um casamento. Ele parece a defender essa ideia, né, de que ele traz uma cura em poucas sessões de relacionamento e que as pessoas se transformam e que o método de terapia dele é o mais revolucionário. Eu não sei dizer, porque no último capítulo, no capítulo 18, é que ele coloca, por exemplo, as limitações quando ele fala de racismo, que ele não pode atender uma pessoa negra da mesma forma que ele atende uma pessoa branca, e que não necessariamente a cura, dependendo do nível social que você tá, da sua questão de privilégio, você vai conseguir resolver. E aí, basicamente, o tipo de terapia dele chama de terapia da vida relacional, que é uma a vida relacional que ele coloca, ele chama de vida ecológica, que é essa vida em que a gente está conectado um com o outro, porque é o real, o natural. Nós estamos vivendo numa ecologia. Nós estamos conectados, seres humanos com outros seres humanos e com as outras coisas não humanas. Então eu gosto muito dele dizer que é uma relação, uma vida ecológica, porque ela sai desse ambiente, não só do oikos, né, da casa, mas entra nessa coisa das figuras que estão conectadas ali. E ele diz que a nossa vida tem que ser mais relacional, ou seja, a gente tem que sempre se relacionar com o outro e sair desse ponto de vista da gente só como indivíduo. Então, é uma terapia em que os psicólogos não são neutros, porque eles se baseiam nas ideias de assimetria de poder. Então, ele atende um casal onde o homem é abusivo e ele entende ali como que o patriarcado cria essa relação, ele atende um casal negro e ele vai tentar entender como é que o racismo entranhado, o racismo estrutural, cria as doenças nessas pessoas. Sim, ele não é neutro, ele vê uma situação de abuso, ele é muito, inclusive, muito radical com os homens nos relacionamentos, ele vê homens abusando das suas esposas e ele coloca, você quer salvar seu casamento? Então você tem que parar de ser tão machão. O único problema que eu vejo nas terapias do Terence é que ele não fala muito de rupturas, né? Tem situações de relacionamentos ali que eu vejo que são extremamente abusivos, mas ele acredita que passando por um processo de cura, essa relação, esse abuso, principalmente do homem com a mulher, pode mudar. Quando, na verdade, eu acho que tinha alguns relacionamentos ali que deveria dar divórcio, né? A gente não deveria tentar curar esse macho dominante só porque ele acha. Então, assim, ele vai muito nessa ideia de cura, ele só não atende casos onde acontece abuso físico sexual. Mas, assim, abuso verbal, abuso psicológico, será que tem cura? Será que a resolução é ir no terapeuta de casal para resgatar essa relação mesmo? Mas essa é a minha opinião. O que ele defende é esses relacionamentos baseados na ideia do nós. O nós é a base da proximidade. É um relacionamento que não existe em termos de poder. Porque ele fala que o poder, ele afasta. O poder é sempre sobre alguém e não com alguém. Então, se você entra num relacionamento super patriarcal, principalmente, em que as relações são baseadas em poder, seja do homem com a mulher e às vezes da mulher também se tornando abusadora, eles nunca vão conseguir construir intimidade e proximidade, porque o poder ele afasta as pessoas. Ele oprime as pessoas, né? E aí ele fala que a gente, no mundo individual, constrói relacionamentos na base do você e eu. Que é o quê? É uma disputa. A pessoa que está com a gente, ela não é nosso companheiro, ela não é nosso parceiro, ela é praticamente nosso adversário. E ele defende, acima de tudo, que as nossas relações têm que ser não violentas, mas que as relações não podem ter violência e logo elas não podem ter opressão. Principalmente o patriarcado é o que ele mais defende, que a gente deveria demolir. Eu acho uma literatura muito importante, principalmente pra gente que tá na casa dos 30, 40 anos, que tá aí vivendo seus relacionamentos interpessoais. Gosto muito dele usar uma questão sistêmica, social nas suas análises, de não esquecer que existe sim capitalismo, patriarcado e racismo, e isso intermeia as nossas relações. Isso faz com que a gente tenha muitos traumas e que, por exemplo, o capítulo 18, que é o capítulo que ele fecha o livro, que é um capítulo dos mais importantes, que ele fala sobre racismo, é o capítulo que ele usa para mostrar que o trauma, inclusive, é uma estrutura coletiva do trauma. E que ele tem que entender que ele não pode olhar para um homem, uma mulher negra, adultos, da mesma forma que ele olha para um homem branco, por exemplo. E como ele faz uma crítica sobre a própria sociedade americana, sobre a sociedade branca, ele faz muito uma crítica sobre a branquitude americana, sobre a branquitude liberal, que acha que tem direito a tudo, que a liberdade de expressão é acima de qualquer outra coisa, as liberdades das pessoas são acima de outra coisa. Então eu acho que
tirando as ressalvas, né, de eu achar que às vezes ele é um pouco arrogante, né, de dizer que tipo o método dele vai resolver a vida, eu acho que é um livro muito importante para ser lido e eu recomendo demais. Vocês estão vendo, né, que ele é um livro excepcional. Só que lembrando que eu não sou psicóloga, então ele para mim foi um livro excepcional do ponto de vista de uma pessoa leiga, principalmente porque ele escreve para pessoas leigas. Então ele não traz aqui conceitos que uma pessoa leiga não seja capaz de entender. Esse é um livro criado para pessoas comuns que querem melhorar os seus relacionamentos. Ele fala que dentro dos relacionamentos a gente pode trabalhar para transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais coletivista e menos individualista. Então acho que tem um mérito muito grande por defender a ideia do coletivo versus do individual, que o individual está nos matando, está nos adoecendo, está prejudicando a gente. Eu realmente gostei, daria umas 4 estrelas para ele, acho que é super válido e eu recomendo demais que você leia esse livro. E depois você comenta aqui o que você achou. Pois é, pessoal, era isso que eu tinha para oferecer para vocês hoje, essa resenha deste livrão aqui que a Vestígio me mandou. Se você se interessa em comprar esse livro, e eu recomendo demais que você o faça, porque vai transformar a forma de você enxergar a pessoa que está do seu lado. Eu vou colocar o link da Amazon aqui para você garantir o livro para você. Uma edição belíssima e acho que vale a pena. Se você quiser, o link estará aqui disponível para comprar. E se você me seguiu, né, seguiu esse conteúdo até agora e gosta desse tipo de vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e me siga nas redes sociais em @leiapretaleia, em Twitter, TikTok e Instagram. Todos os links estarão aqui para vocês. Era isso, tudo que eu tinha para vocês hoje. Beijos e até a próxima.